Atos 2, versículo 15. Atos capítulo 2, a partir do versículo 15. É o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, não é o 15, eu estava lendo o 14. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito Deus, acrescente as tuas poderosas bênçãos à leitura da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, e fale conosco, ó Pai, neste curto tempo, ó Deus, que iremos ter agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Certa vez, um irmão falou para mim: você consegue viver toda a palavra? Ele fez essa pergunta para mim: você consegue viver toda a palavra? Eu disse: não, eu não consigo viver toda a palavra. Mas uma coisa eu te digo: eu consigo crer em toda a palavra. Amém, aleluia. Eu não consigo viver toda a palavra, mas eu creio em toda a palavra. Que coisa maravilhosa, né? Nós não conseguimos, ninguém consegue viver toda a palavra. Mas aqui tem pessoas que creem em toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse. Ninguém vive de metade da palavra, de maneira alguma. Jesus disse que tinha que ser toda a palavra. Mateus 4, versículo 4. Jesus disse a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E nós vivemos disso. Nós estamos vivendo esses últimos dias que nos restam, de toda a palavra de Deus. Tivemos esse privilégio pela fé. Isso não foi porque merecíamos, mas foi a graça de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Aqui tem um povo que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para crer em toda a palavra. Creio em toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. Aqui ninguém vomita a palavra. Às vezes você prega a palavra para muitos que se dizem crentes, e logo ele começa a vomitar aquilo. Às vezes você chega e prega: ó irmão, você sabia que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo?
logo é vomitado. Não, de maneira alguma, eu não creio nesse batismo. Logo é vomitado a palavra. Mas se você dizer esta palavra para um eleito de Deus, você vê que logo ele diz amém. Quando você prega a palavra tem muitos crentes que tem por aí, você prega São João 13 para ele, a Santa Ceia, com lava-pés, logo é vomitado isso. Mas pregue isso para um eleito para você ver. Ele diz amém. Você pega as cartas de Paulo, prega aí para muitas irmãs aí, que elas devem ficarem caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Mas estejam sujeitos como também ordena a lei. Isso foi Paulo pregando, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que isso não era um mandamento de Paulo. Não era mandamento de Paulo, não era Paulo que estava dizendo para a mulher ficar calada na igreja. Mas ele disse, isso é mandamento do Senhor. Agora quem é que tem coragem para dizer? Que Paulo estava falando a mentira. Ele disse que era mandamento do Senhor. Às vezes você prega para uma mulher pregadora, você vê uma mulher pregadora e vai lá e prega 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, versículo 12 para ela logo vomita aquilo. Logo vomita aquilo. Mas quando você prega para uma eleita de Deus, ela diz amém. Amém quer dizer, assim seja. Ela não pisa de maneira alguma nas escrituras sagradas. O que farei com esse Jesus chamado Cristo? Os crentes daqueles dias disseram, crucifica. E quem eu sou? Rapaz. Então você prega Atos 2,38 para o mundo denominacional hoje, o que é que eles dizem? Crucifica. E solta quem? Rapaz. Solta Barrabás. Isto são postes de sinalização. São os dias em qual nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu estava pregando para um irmão, e eu disse, olha, eu já examinei tudo, já visitei tantas igrejas, mas só quem eu vi batizando em nome de Jesus Cristo foi vocês. Eu procurei um batismo na Bíblia, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não achei nenhum canto. Nem um apóstolo de Jesus Cristo batizando uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Tem os apóstolos de Jesus Cristo batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão obedecendo Mateus 28, 19. Agora, quem batiza nos títulos não obedece Mateus 28, 19. Eles podem até dizer, eu obedeço, eu fico com o que Jesus disse. Fica não. Porque se eles obedecessem Mateus 28, 19, eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele exigiu um nome que desse cobertura àqueles três títulos. Agora nós vimos aqui que em Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo. Não foi só Pedro que estava ali. Todos os demais apóstolos estavam ali no dia de Pentecostes. 120 estavam ali esperando a promessa de Deus para ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo realmente desceu ali no dia de Pentecostes. E aqueles discípulos, aqueles 120 que
estavam ali no cenáculo, eles foram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não anda falando tonteria, não. Um homem cheio do Espírito Santo fala a palavra de Deus, fala aquilo que está escrito, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que fala da boca daquele homem. Era o Espírito Santo falando na boca de Moisés. Era o Espírito Santo falando na boca de Elias. Era o Espírito Santo falando na boca de Isaías, de Jeremias. Era o Espírito Santo falando na boca dos apóstolos. Era o Espírito Santo falando na boca dos profetas. Então, se é o Espírito Santo falando, é o próprio Deus falando. Então, era o próprio Deus falando ali, meus irmãos, na boca do apóstolo Pedro, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus exigiu o nome. E Pai não é nome, Filho não é nome. Ele exigiu o nome do Pai. Aleluia. E o próprio Espírito Santo, no dia de Pentecoste, falou na boca de Pedro e dos demais apóstolos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma igreja que crê nisto, que está edificada nisto, que está ancorada nisto. E as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja como essa. É um pequeno rebanho, sim, mas um pequeno rebanho que crê em toda a palavra. Um pequeno rebanho que tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Porque muitas das vezes você pergunta para muitos, ele não sabe nem quem é Jesus Cristo, prega Jesus 40 anos, 50 anos e não sabe quem é Jesus. Muitos dizem que ele é uma segunda pessoa de uma suposta e mentirosa Santíssima Trindade. Isso é mentira, isso é do diabo, isso é doutrina do diabo. Eu não tenho medo de dizer, porque não está na Bíblia, e tudo que não está na Bíblia é mentira. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Glória a Deus. Todo homem mentiroso. Então, se não tem o nome Santíssima na Bíblia, Trindade, eu não creio. Se não tem Santíssima esse nome na Bíblia, eu vou crer. Se não tem na Bíblia, eu não creio. Na Bíblia tem Santíssimo. Na Bíblia tem que ele é santo. Que ele é santo, não eles são santos. A Bíblia não diz eles são santos. A Bíblia diz assim: ele é santo, pronome pessoal. Os anjos, os querubins e serafins. Isaías capítulo 6. Isaías teve uma visão ele disse: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. E ele disse que a sua glória enchia todos aqueles ao redor dele, estava cheio da glória. E os anjos, os querubins e os serafins, eles com duas asas, eles cobriam os pés, com duas eles cobriam o rosto, eles ficavam todos cobertinhos, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Veja, hoje as pessoas querem chegar diante da presença de Deus de todo jeito. Querem chegar na presença de Deus de sainha curtinha, de brinco, de cabelo cortado, de batom. Mas se for para a Bíblia, você vê que até os anjos que nunca conheceram o que é pecado, quando eles chegaram na presença de Deus, eles chegaram com reverência. Com duas asas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E cantavam e falavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Se tivesse três
lá no céu, os anjos estavam cantando assim: santos, santos, santos são os senhores. Isso ringe os teólogos. Isso ringe os dentes dos teólogos, porque eles querem ficar com a interpretação dele. Mas nós não cremos em interpretação de homens. Deus é o seu próprio intérprete. Ele próprio interpreta a sua palavra. A palavra já vem interpretada já para os eleitos de Deus. Veja que quando o profeta veio trazendo-nos a mensagem, essa mensagem já veio interpretada para nós. Há muitos intérpretes da mensagem hoje, mas Deus é o seu próprio intérprete. E nós cremos nisso e estamos confiados nisto e aguardando a vinda de Jesus. Deus me deu e mandou eu pregar para cada sabia na profissão. E entrei não. Eita, glória a Deus. Um filho de Deus nunca tem uma visão de três. Veja que quem teve a visão de três foi aquela feiticeira. Aquela feiticeira, quando Saul foi consultar aquela feiticeira para que ela trouxesse o espírito de Samuel, para que Samuel profetizasse para ela. Veja, Saul foi até a feiticeira consultá-la, e aquela feiticeira chamou o espírito de Samuel, e ele veio e profetizou para Saul. E depois que ele profetizou, ele subiu, foi subindo devagarzinho, desaparecendo, e aquela feiticeira vendo a Samuel subindo, ela falou assim: eu vejo deuses. Mentira. Ela estava vendo Samuel, mas Samuel tinha 3 ofícios. Samuel era rei, sacerdote e profeta. Não que ela não estava vendo 3 deuses, ela estava vendo 3 ofícios de Samuel: rei, sacerdote e profeta. Por isso ela disse: eu vejo deuses. E a grande prostituta hoje e as suas filhas hoje não estão vendo da mesma forma, não tem a mesma visão que aquela feiticeira teve. Eles estão vendo deuses. Porém a noiva de Jesus Cristo, a sua visão é de um Deus. Tem a mesma visão de Abraão. Até o próprio Ló, que estava lá em Sodoma, quando aqueles 2 anjos, ele não tinha revelação, os 2 anjos chegaram lá, ele olhou para ele e disse: meus senhores. Mas veja, quando Elohim chegou na tenda de Abraão, com aqueles 2 anjos, ali chegaram 3. Abraão olhou e reconheceu o seu Deus e disse: meu Senhor, meu Senhor. Samuel era rei, sacerdote e profeta. Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, qual é o teólogo que pode provar dentro das Escrituras que Jesus não é Pai, não é Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo? Jesus é Filho, sim, mas Ele também é Pai. Isaías 9, versículo 6 diz que Ele é o Pai da eternidade. E quem é o Pai da eternidade, senão Deus? Jesus é conselheiro. E quem é que pode dizer que Jesus não é Deus? A Bíblia diz que Ele é Deus. Isaías 9, versículo 6. Ele é Deus forte. Senhor, me mostra o Pai, isso me basta. Mais Filipe, a
Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele disse: as palavras que eu vos digo, Filipe, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Veja, Jesus não disse que tinha um lá no céu, outro lá no céu, não. Disse: o Pai que está em mim. O Pai estava no Filho. O Pai estava dentro do Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus não disse, quando ele estava aqui na terra, ele não disse que o Pai estava no céu. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 10, versículo 30 diz: porque eu e o Pai somos um. Quando ele disse eu, ele estava se referindo ao seu corpo, esse tabernáculo de carne. E o Pai, Espírito que estava dentro dele, ele disse: eu e o Pai somos um. Por isso a doutrina de só Jesus é falsa. Tem muitos Jesuses por aí, muitos homens com o nome de Jesus. Mas só há um que é o Cristo. Só tem um que é Cristo. É Jesus Cristo. É Senhor Jesus Cristo. Senhor atribui a divindade ao Espírito Santo, que desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. Eles usam muito aquele batismo de João ali para defender a doutrina da Trindade. Eles chegam a dizer: veja se não tem três. Veja ali no batismo de João. A Bíblia diz que o Espírito Santo, veja, Jesus ali na água, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, dois Deus. E a voz, veja a voz, três. Meu Deus. Mas nós damos graças a Deus que nós temos a revelação. Nós damos graças a Deus. Somente João viu aquela visão. Ninguém que estava ali ao redor de João viu o Espírito Santo descer sobre ele. João disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo é Deus, meus irmãos. Aleluia. E Deus desceu na forma do animal mais limpo, a pomba, e entrou dentro daquele corpo chamado Jesus. E aquela voz é a voz que preenche os céus e a terra. A voz de Deus preenche os céus e a terra. Aleluia. Foi por isso que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, o profeta de Deus disse que, como homem ele chorou, mas como Deus ele bradou: Lázaro, sai para fora. E o profeta de Deus disse que Lázaro ouviu a voz de Jesus na sexta dimensão. Ele estava na sexta dimensão quando ele ouviu a voz de Jesus. Quando ele ouviu a voz de Deus. Era o homem quando chorou, era. Mas quando bradou: Lázaro, sai para fora, aquilo era Deus falando. Era Deus falando. Era homem quando estava com 2 pães, 2 peixes e 5 pães. Era um homem? Era, mas quando ele levantou e deu graça e disse aos seus discípulos: dai de comer a esta multidão. Aquilo era Deus, meus irmãos. Era Deus andando por cima das águas. Aquilo não era um homem, não era mais um homem, aquilo era Deus andando por cima das águas. Quem é que pode andar por cima das águas? Quem é que pode criar olhos?
Uma pessoa que nasceu cega, sem nada, só os buracos dos olhos, quem é que pode criar? Isso é Deus.